certo? Bom dia, novamente. Nessa videoaula agora vamos aprender a calcular comprimento de arcos. Veja que quando nós estudamos na escola, nós aprendemos a calcular o comprimento de certas figuras geométricas. Por exemplo, nesse caso, chamava-se perímetro. Quando queremos calcular o comprimento de um quadrado, por exemplo, né? Ali não usamos a palavra comprimento, usamos a palavra perímetro. Todo mundo sabe que o perímetro de um quadrado é a soma dos seus quatro lados iguais, né? Se queremos calcular o perímetro de um retângulo, um losango, basta conhecer os lados, que o perímetro era a soma de todos os lados, né? E também sabíamos calcular o perímetro o comprimento da circunferência. Se conhece o raio, né? Era 2πa, 2π vezes o raio. Era fácil. Mas existem curvas que não existe uma fórmula precisa. Então, a gente vai aprender agora a calcular. Deixa eu ver aqui, eu tenho teria como disponibilizar o gabarito da lista de integrais indefinidas, tá? Sim, Lucas Bentes, eu prometi fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, tá bom? Eu esta semana estive corrigindo as provas, mas acredito que até sexta-feira eu posto aqui. Pode ser antes, né? Mas, tá bom. Então, voltando, né? Então, nós vamos a deduzir uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de qualquer arco, né? Desde um ponto inicial até um ponto final. Bom, a fórmula é fácil de deduzir. Agora, o problema, muitas vezes, o problema de comprimento de arco está em calcular a integral. Só para dizer uma coisa aqui, né? A gente sabe calcular o comprimento de uma circunferência, sem usar a integral definida. Basta conhecer o raio que você faz, é 2πr. Mas também nós podemos calcular o comprimento da circunferência usando a integral definida. Perfeito. Mas veja aqui, a elipse é uma curva muito parecida com a circunferência. No entanto, a gente não está em condições de calcular o comprimento de uma circunferência, de uma elipse. É um integral que praticamente é impossível resolver. Então, para vocês verem a complexidade de calcular comprimento, né? Porque ele envolve uma raiz quadrada. E sempre quando tem uma raiz quadrada, as contas se complicam. Certo? Então, vamos a tentar deduzir assim rapidamente. Eu vou pular alguns passos, né? Para chegar à dedução da fórmula e ver alguns exemplos. Tá bom? Tudo bem. Vamos aqui, a figura saiu um pouquinho mais aqui. Nós temos aqui, aqui seria o gráfico de uma função, tá certo? Que o gráfico de uma função seria também uma curva. O comprimento do arco AB. Vamos supor que o ponto inicial é A e o ponto final é B, certo? Mas veja que vamos começar intuitivamente. Como dizia, não existe uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de qualquer curva, certo? Então, a gente pode entender intuitivamente como seria essa aqui, né? Nós podemos, por exemplo, introduzir na curva muitos pontinhos. Vamos supor que introduzimos n-1 pontos, certo? Porque, por exemplo, aqui, que não aparece aqui, seria o ponto inicial, M0. Aqui tem M1, M2, M3, M4, Mn-1 e Mn. Então, Mn, ele corresponde com o ponto B, né? Então, o que é que fazer aqui? Agora vamos a ligar esses pontinhos, certo? M0 liga com M1, M1 liga com M2, M2 com M3, M3 com M4 e assim por diante, né? Então, o que a gente obteve? Nós obtemos muitas linhas quebradas, não é? Tá certo? E se a gente pode ter uma ideia, por exemplo, se a gente suma o comprimento dessas linhas quebradas, praticamente vamos a ter uma aproximação da curva. Tá certo? Mais ou menos uma aproximação. Não vamos ter essa... E, obviamente, como vimos em matemática faz pouco tempo, né, nas aplicações, a aproximação vai ser melhor quando você aumenta o número de pontos ou o comprimento das linhas quebradas diminui totalmente e tende para zero. Quando você faz isso aqui, então você vai ter... E se esse limite dessa somatória existe, então decimos então que o comprimento das infinitas linhas quebradas aproxima o comprimento da curva, ou é igual ao comprimento da curva.
com ponto inicial em M0 e ponto final em Mn. Tudo certo? Praticamente esse vai ser nosso começo para reduzir área. Para reduzir área a fórmula de comprimento. Veja aqui, então vamos a formalizar aqui. Vamos supor que nosso gráfico está dado em coordenadas polares. Funciona, né? Coordenadas polares. X é uma função que depende de t. Vou marcar aqui. Y, uma função que depende de t. Vamos chamar a função y aqui x phi de t, y psi de t. E o t varia no intervalo de alfa até beta. Tá certo? Os pontos A e B, ou seja, os pontos extremos, o ponto inicial, ele vai corresponder quando T0 igual a alfa. Ou seja, o que significa isso? As coordenadas do ponto A vão ser o quê? Φ de alfa e psi de alfa. Tá certo? Como estamos no plano cartesiano, então cada ponto tem duas... tem as coordenadas dele, a abscissa e a ordenada, né? Tá certo? Então a abscissa vai ser igual a abscissa do ponto M0 ou A vai ser φ de alfa. A ordenada vai ser psi de alfa. E a mesma coisa com relação ao ponto final, o MN ou B, né? Que seria que quando aqui o T vai corresponder a beta. Ou seja, as coordenadas do ponto MN ou B vai ser igual a quê? Φ de beta, vírgula, psi de beta. Bom, vamos acordar isso aí. Tá. Então, para calcular o comprimento do arco AB, vamos reconhecer nele uma série de pontos, tá certo? Então, esses pontos aqui, M1, M2, M3, MI, até M-1, eles estão dentro da curva, estão na curva, certo? E cada ponto vai corresponder a cada T. O T1 vai corresponder ao ponto M1, ou seja, as coordenadas de M1 vai ser igual a quê? Φ de T1, vírgula, psi de T1, e assim sucessivamente todos os outros pontos. Certo? E aqui estamos denotando as coordenadas de um ponto arbitrário MI, por exemplo. Tá vendo? Aqui. XI vai ser igual a φ de TI, YI vai ser igual a psi de TI. Perfeito? Tá. Agora, veja aqui, a gente sabe, vou voltar aqui a figura aqui, a gente sabe calcular o comprimento de qualquer segmento que está aqui. Por exemplo, para calcular o comprimento do segmento M1 até M2, ele é fácil. Aqui usa o teorema de Pitágoras. Tá certo? Aqui é fácil usar o teorema de Pitágoras, porque se você faz as projeções aqui, por exemplo, M1 aqui, projeta aqui, dá uma perpendicular aqui, assim. Aqui você vai descer uma perpendicular. Muito grossa aqui. E aqui também vai descer outra aqui. Certo? De forma que tem um triângulo retângulo aqui. Aqui vamos a denotar esse, só para destacar um triângulo, aqui vamos denotar aqui como se fosse aqui o ponto 0, ou não, ponto N, por exemplo, aqui é o N, tá certo? Aqui é o N, você está vendo? N. Então, veja aqui, o comprimento do segmento M1 até M2 vai ser igual a quê? Raiz quadrada da suma dos quadrados dos catetos, né? Vai ser M1 até N, mas M1 até N é igual a quê? É igual a abscissa de M2 menos a abscissa de M1, certo? Subtrai as abscissas e leva ao quadrado. E aqui, IN M2 vai ser o quê? A diferença da ordenada de M2 com a diferença da ordenada de M1. Faz a diferença e leva ao quadrado, certo? Tal como... E assim, com relação a todos o comprimento das linhas quebradas, a gente pode fazer isso aí. Pode calcular, precisamente. Certo? Porque vamos calcular todas as linhas quebradas. Lembrando que A, M1 é M0, né? E B seria MN, só para seguir a anotação, certo? Então, veja que aqui já estou escrevendo o comprimento de todas as linhas quebradas, tá certo? Seria o comprimento dessa linha quebrada A, M1, mais M1, M2, mais M2, M3, depois estou escrevendo aqui somatória, tá certo? Como tenho N linha quebrada, então temos N como exemplo. Por exemplo, quando I igual a 1, a gente tem o comprimento da primeira linha quebrada, que seria a M1. Quando I igual a 2, o comprimento da segunda linha quebrada. I igual a 3, e assim vai.
certo? E aqui, como eu falei, aqui, cada linha quebrada, como se calcula? Raiz quadrada da soma dos quadrados das respectivas ordenadas e abscissas. Tudo certo? Só que aqui vamos a substituir xi, como dizíamos, era o quê? É φ de ti. E, portanto, xi menos 1 vai ser igual a φ de ti menos 1. Aqui. E a mesma coisa com y menos 1. Que estamos substituindo. Certo? Temos essa expressão que está aqui. Para simplificar aqui, a gente vai usar o teorema do valor médio. Vamos a botar aqui. Certo? Então, nós temos isso aqui. Temos a expressão que está aqui. Então, veja aqui. Se a gente calcula o limite dessa expressão que está aqui, quando n tende para infinito, se esse limite existe, então decimos que essa expressão aqui com limite de n tende para infinito vai ser igual ao comprimento dessa curva. De ponto A até ponto B. Tá certo? Então, nós queremos calcular, então, essa expressão que está aqui. Aqui, lembra que vamos usar o teorema de valor médio, que aqui aparece a interrogação, porque essa página que está aqui, ele foi dos slides anteriores, né? Mas todo mundo lembra o teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio de uma função é definida num intervalo fechado de A a B, vamos por A minúsculo a B minúsculo, né? Contínua nesse intervalo e diferenciável no intervalo aberto a B. O que dizia o teorema do valor médio? Dizia o valor da função no ponto extremo do intervalo menos o valor da função no ponto extremo esquerdo do intervalo sobre o comprimento do intervalo, que seria B menos A, é igual à derivada da função em algum ponto intermediário do intervalo AB. Seria f de alguma cosita, né? É como estamos vendo aqui, por exemplo, né? Aqui usa o teorema do valor médio, parece aqui. Aqui tem um intervalo desde TI menos 1 até TI. E aqui tem o comprimento do intervalo, que na verdade poderia ser dividido aqui, mas está multiplicando. E aqui seria o valor da derivada num ponto tau i, que está aqui, tau i é um ponto que está no intervalo de TI menos 1 até TI. A mesma coisa com a segunda que está aqui, certo? Então, vamos a substituir, então, todas as expressões que estão aqui dentro do colchete, aqui, por essa expressão que está do lado direito. Tudo certo? Aqui o tau i e o eta i, eles pertencem a esse intervalo que está aqui. Tudo bem? E agora vamos a substituir aqui em 0,1. Substituir, então vamos a ter essa expressão que está aqui. Está vendo aqui? Está substituindo aqui, vai ficar essa aqui. Veja que os dois têm TI e menos 1. Quando você leva ao quadrado e vai colocar como fator comum, aí logo mais você escreve fora da raiz, por isso ficou assim. TI menos TI. Então ficou essa expressão que está aqui. Tá bom? Pronto, ficou isso aqui. Aqui, como podem ver aqui está a justificativa matemática de todas as operações que estamos fazendo. Então, eu vou pular essa página aqui, porque é muito teórica para o curso de matemática. Mas aqui estão as explicações. Isso eu vou postar no PDF, no Siga, para algum interessado, né? Fazer aqui. Aqui, na verdade, quando você... o que vamos fazer aqui? Só para avisar aqui. Aqui tem o tau i e o eta i. São números que estão dentro do intervalo TI menos 1 a TI. Mas se a gente quer, por exemplo, escolher um em comum, em vez de eta i, por exemplo, eu quero escrever tau i aqui, por exemplo, nessa parte aqui, a gente vai começar um pequeno erro, tá certo? Um pequeno erro. Esse erro estamos denotando com esse ri de i, por exemplo. A ideia, então, é provar que quando você pega o limite aqui, esse limite dessa expressão que está aqui vai ser a mesma coisa que esse limite que está aqui, porque esse aqui vai ser um infinitesimal. Tá certo? Isso é a explicação que está dando aqui. E aqui também tem as explicações porque esse camaradinha que está aqui é um infinitesimal porque ele tende para zero. Aqui, ó. O somatório dele vai para zero, né? Então, assim, nós temos a fórmula que nos permite calcular o comprimento de uma curva se é dada em coordenadas paramétricas, né? Vejam aqui. Basta calcular a integral de alfa até beta do que da raiz quadrada de a função
da abscissa derivada ao quadrado mais a função da ordenada derivada ao quadrado, né? Basta calcular essa integral que está aqui, tá bom? Mas alguém pode dizer, se a função é dada em coordenadas cartesianas, por exemplo, aqui foi em coordenadas paramétricas, certo? Funções paramétricas. Que tal se está em coordenadas cartesianas, que está aqui, por exemplo, aqui. Aqui, com a coordenada cartesiana, então, o x é a variável independente e y é uma função que depende de x. E o x vai de alfa até beta. Então, quando você vai derivar de x com relação a x, obviamente a derivada vai ser igual a 1. E aqui tem a derivada de f, que é igual a dy de x. Aí, substituindo aqui, então, essa expressão que está aqui é a fórmula que nos vai permitir calcular o gráfico da função quando está dado em coordenadas cartesianas, certo? Então, vou voltar aqui um pouquinho para você ver, né? Esse aqui, quando a curva está dada em coordenadas paramétricas, e aqui em coordenadas cartesianas, tá certo? Veja que os dois têm raiz quadrada, né? Por isso que ele torna um integral bem complicado. Seria isso aqui, né? Tudo bem? Então, já definimos as duas fórmulas. Veja aqui, vou aqui para o chat para ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Podemos continuar? Ok, né? Tá, vamos lá, então. Agora queremos calcular em coordenadas polares. Coordenadas polares vai ser um caso particular, né? Por exemplo, tem uma coordenadas polares dada por essa equação que está aqui. Veja que nós vimos a relação que existe entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, né? As coordenadas cartesianas se relacionam com as coordenadas pela seguinte forma: x igual a rho, cosseno de teta, e y igual a rho, seno de teta. Só que o rho é uma função de teta, por isso que escrevemos aqui, tá vendo aqui? Rho de teta e aqui também rho de teta. E o teta, o ângulo, varia nesse intervalo que está aqui. E aqui, voltamos aqui um pouquinho. A fórmula para coordenadas cartesianas aqui. Aqui é o x' ao quadrado e aqui y' ao quadrado. Portanto, em coordenadas polares, como vimos aqui, basta derivar e levar ao quadrado. Aqui. Seria aqui. Tá certo? Essa forma que está aqui. E aí, substituir. Aqui calculamos a diferencial de x e diferencial de y. Aqui a diferencial. Lembre que a diferencial de uma função é o que? É a derivada da função vezes a diferencial da variável independente, né? Tal como fizemos aqui. Então, temos aqui. E aqui nós precisamos calcular o quê? Precisamos calcular diferencial de x ao quadrado mais diferencial de y ao quadrado. Uma vez calculado aqui a diferencial de x e de y, vamos elevar ao quadrado e somar. Portanto, vai ficar essa expressão que está aqui. Assim, a fórmula 0,4 que está aqui, né? Essa fórmula aqui, após a substituição de diferencial de x e diferencial de y, vai ficar essa fórmula que está aqui. Então, essa integral que está aqui vai nos permitir calcular o comprimento de uma curva quando ela está dada em coordenadas polares. Tá certo? É igual que a integral onde varia θ, que vai de alfa até beta, raiz quadrada, que de ρ, a derivada de ρ ao quadrado, mais ρ ao quadrado. Aqui não tem derivada, só aqui tem derivada. E aqui uma observação, né? Mas pode acontecer, por exemplo, que em alguns casos é mais fácil, que o ângulo dependa de ρ. Se o ângulo depende de ρ, então a forma que vamos a fazer é praticamente a mesma daqui, só que você vai escrever o ângulo em função de ρ. E, portanto, nós temos essa fórmula que está aqui. Tá certo? Usamos esse mesmo princípio. Diferencial de x ao quadrado mais diferencial de y ao quadrado. A gente tem essa fórmula que está aqui. E aqui dá um jeitinho de expressar o θ em função de ρ, né? E, em definitivo, obtemos essa fórmula. Essa fórmula que está aqui é cálculo do comprimento do arco, tá certo? O comprimento do arco de uma curva dada em coordenadas polares, só que o θ depende de ρ. Aqui o ρ depende de θ, aqui o ρ depende de θ, né? Aqui o θ depende de ρ,
E aqui o Rho depende de θ. Tá bom? Bom, então antes de terminar aqui, vamos considerar aqui dois exemplos. Tá? A seguir, né? Vamos calcular o comprimento de algumas curvas. O primeiro exemplo, né? Calcula o comprimento do arco da parábola. Tá certo? Nós temos a parábola. Todo mundo sabe que a parábola como é, né? A parábola é assim, mais ou menos, tá certo? Aqui tem um... Isso aqui, né? Aqui são os eixos coordenados. Aqui também, né? E aqui tem uma parábola que está aqui. Só que nós queremos calcular uma parte da parábola, né? Compreender entre a origem, que seria desde aqui, né? Esse pontinho aqui, até o ponto 2, 4. Abscissa 2 e ordenada 4. Mais ou menos seria essa parte, uma parte que está aqui. E que eu escrevi aqui? Está vendo aqui a origem? Vou apagar essa aqui, então. Que seria aqui da origem até 2, 4 aqui. Aqui. Seria mais ou menos essa parte que está aqui. Tá certo? Então, essa parte da curva, queremos calcular o comprimento. O x varia de 0 até 4. Então, veja que aqui nós temos em coordenadas cartesianas, né? Então, vamos a se em coordenadas cartesianas, então qual é a forma que vamos a usar? Vou voltar aqui para vocês verem aqui. E aqui. Então, se em coordenadas cartesianas, vamos usar essa forma que está aqui. Vamos a voltar. Tá. Vejam que o ponto inicial vai ser a origem aqui, e o ponto final vai ser o ponto abscissa 2 e ordenada 4, né? Vamos ver aqui, usando a fórmula 0,3 que mostrei agora, né? O x varia de 0 até 2, aqui, integra, aqui fica a raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado. A função f era que x ao quadrado deriva, vai ficar 2x eleva ao quadrado, por isso fica 4x ao quadrado, certo? E aqui vamos ter mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis? Por exemplo, t igual a 2x. Com essa mudança de variáveis, veja que também vai mudar os limites de integração. Quando x é igual a 0, t igual a 0, está aqui. Quando x é igual a 2, t igual a 4. Porque vai ser 2 vezes 2, 4. Certo? E aqui vai substituir aqui. Tem 1. E aqui, como t igual a 2x, então aqui vai ficar t ao quadrado. Tá certo? E aqui, deixa eu ver, aqui faltou. Aqui acho que isso, aqui, aqui, veja que tem diferencial de x, né? Diferencial de x. E aqui a diferencial de x, diferencial de x é igual a diferencial de t sobre 2. Então, na verdade, aqui faltou um meio. Aqui faltou um meio. Tá certo? Por quê? Porque diferencial de x vai ser igual a diferencial de t sobre 2. Tá bom? Aqui faltou um meio. Agora, aqui, essa integral que está aqui, já nós podemos, veja que nós já calculamos essa integral aqui, a integral definida. Esqueçam agora do 0,4. Nós já calculamos, aqui, pode escrever aqui, né? A integral indefinida da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado aqui é dada por essa forma que está aqui. Tá certo? Veja que tem um meio aqui, que está faltando aqui, né? Tá certo? Não vamos adicionar no final, um meio aqui. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, essa integral definida que está aqui vai ser igual que a integral indefinida ou a primitiva que está aqui, aí você vai evaluar nos pontos de 0 a 4. De 0 até 4 aqui. Não é? Aí você evalua primeiro quando t igual a 4 e depois quando t igual a 0. Quando t igual a 4, nós temos essa expressão que está aqui. Né? Aliás, mais aqui, porque veja que quando t igual a 4, veja que tem um meio aqui, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4. 4 ao quadrado, 16, e mais 1, está aqui. 1 16. Mais, aqui temos 4, 16 está aqui. E quando t igual a 0? Quando t igual a 0, aqui, esse termo que está aqui vai ser igual a 0, né? Porque está multiplicando por t. E aqui t igual a 0. Aqui fica 0, aqui 0 fica 1. Então vai ficar logaritmo de 1, 0. Por isso, quando t igual a 0, então essa expressão aqui tem que dar 0. Só vai ficar essa aqui. E aqui, obviamente, simplificando, vai ficar essa expressão que está aqui. Só que a resposta é 1/4, né? Porque lembra que aqui a gente esqueceu de multiplicar um meio, né? Aqui faltou um meio. Por causa da diferencial aqui. Faltou escrever. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Tranquilo, né? Tá, vamos agora ao próximo exemplo aqui. Veja que no próximo exemplo nós queremos calcular o comprimento da astroide. O que se chama o astroide, né? Eu vou colocar... se a gente quer fazer o gráfico dessa função que está aqui, veja que essa função que está aqui é dada implicitamente. O que significa isso? Significa que a gente não pode escrever uma variável em função de outra, explicitamente. Por isso é uma função implícita, né? Não dá, um minuto, eu vou carregar aqui. Não dá para expressar aqui, né? Então, a astroide tem mais ou menos a cara que está aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Então, a astroide é o gráfico dela é mais ou menos assim. Mais ou menos não é assim, mais ou menos, né? Vejam aqui, como eu dizia, não pode, mas tanto x como y, eles estão elevados ao quadrado, tá vendo aqui? Tem o quadrado da raiz cúbica. Então, o que significa isso? Significa que a equação da astroide, ele não vai mudar se você troca x por menos x ou y por menos y. Bateria que estava acabando. Tá certo? Por isso que dizemos que o gráfico dela é simétrico com relação aos eixos coordenados e à origem. O que significa isso em termos de calcular o comprimento? Significa que não precisa calcular tudo, todos os comprimentos dos trechos da astroide. Basta calcular um e multiplicar por 4. Esse é o ganho que nós temos quando vamos calcular, tá bom? Vamos voltar aqui. Aqui estou falando que é relação que é simétrico com relação aos eixos coordenados, né? Então, basta calcular o comprimento correspondente à curva que está no primeiro quadrante e logo multiplicá-lo por 4 para obter seu comprimento total. Certo? E aqui vamos fazer um cálculo de duas formas. A primeira forma, vamos usar as coordenadas paramétricas e a segunda, as coordenadas cartesianas. Aí vocês veem qual é mais fácil, né? Então, vejamos aqui. Então, primeiro vamos usar coordenadas paramétricas. Esse aqui vamos a parametrizar a astroide. A gente pode parametrizar usando essas funções aqui. X igual a cosseno ao cubo de t, y igual a seno ao cubo. Quando você parametriza aqui muda o ângulo. O ângulo vai de 0 até 2π. Quando você parametriza, você tem que ter certeza que essa parametrização que você tem aqui, ela satisfaz a equação da astroide. O que significa isso? Significa que quando você vai elevar x, vai elevar a 2 sobre 3, vou voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a equação, né? Significa que quando você vai elevar x elevado a 2 sobre 3, aqui, você eleva ao quadrado, e depois está a raiz cúbica. O que vai ficar aqui? Vai ficar a 2, 3 e cosseno ao quadrado, não é? Tá certo? Cosseno ao quadrado. E aqui, vamos voltar aqui, isso. Essa aqui é a equação que tem que satisfazer, certo? O x elevado a 2 sobre 3 e y elevado a 2 sobre 3. E esse resultado aqui dessa operação tem que ser igual a 2, 3. É o que vamos fazer agora. Tá bom? Vamos botar aqui. Então, veja aqui. Bom, calculem comigo aqui. Vamos elevar a 2 sobre x elevado a 2 sobre 3. Quando eleva a 2 sobre 3, vai ficar aqui a 2 sobre 3. A elevado a 2 terços. E aqui vai ficar cosseno elevado ao quadrado, né? Porque 2 terços vezes 3 fica 2. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de t. Agora, com relação a y, eleva a 2 terços. Então, vai ficar a 2 terços, a elevado a 2 terços, e aqui vai ficar seno ao quadrado. Aí, coloca em evidência a elevado a 2 terços, então vai ficar a elevado a 2 terços, somando, né? O quadrado dos dois. A elevado a 2 terços, do quê? Que multiplica cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, que nesse caso dá 1, né? Então, vai ficar só a elevado a 2 terços, o que nós queríamos provar aqui. Seria esse aqui também.
tá certo? Então, essa expressão que está aqui é a parametrização da asteroide, né? Veja que o ângulo vai de 0 a 2π, porque, vamos aqui de novo, aqui o gráfico, né? Quando x é igual, quando t é igual a 0, o que acontece quando t é igual a 0? O a vai ser igual a 2, 3, 2 sobre 3. O x vai ser igual a aqui, né? Tudo certo? E aqui, quando t é igual a π meios, o x vai ser igual a 0 e o y vai ser igual a. Quando está aqui, o t é igual a π, o x vai ser igual a menos a e o y vai ser igual a 0. Quando t é igual a 3π meios, o x é igual a 0 e o y é igual a menos a. Aí volta quando t é igual a 2π, uma volta. Aí coincide quando t é igual a 0. Tá bom? Então, de fato, é uma parametrização. E aqui, como dizíamos, não precisamos calcular os 4 trechos. Basta calcular um trecho e multiplicar por 4. Então, vamos calcular o trecho que está no primeiro quadrante. Esse trecho que está aqui. Vamos calcular esse que está aqui. Uma vez calcula aqui. E nesse trecho que está aqui, vejam que o ângulo vai de quanto? Vai de 0 até π meios, né? De 0 até π meios. Tá, como está aqui. E aqui nós precisamos pela fórmula em coordenadas paramétricas, quer dizer aqui, a integral, que vai de 0 a π meio, raiz quadrada. Aqui tem a derivada da parametrização de x elevado ao quadrado. Então, você vai derivar essa expressão que está aqui. Uma vez que você derivou, aí você vai levar ao quadrado. Vamos ver qual é a derivada aqui. O a é constante, então a derivada de cosseno ao cubo vai ser 3 vezes a cosseno ao quadrado, está aqui. Vezes a derivada de cosseno vai ser menos seno, que está aqui. Por isso ficou ao quadrado. E aqui vai ser a derivada de y, ou da parametrização de y, deriva e leva ao quadrado. Vai ser a mesma coisa aqui, né? Só que aqui não tem menos, aqui tem mais. Não sei o que está acontecendo aqui, porque aqui seria a derivada aqui vai ser 3 vezes a seno ao quadrado, vezes a derivada de seno que dá cosseno. Então aqui não é menos, aqui só mais. Certo? Aqui mais. Mas como está elevado ao quadrado, não vai fazer diferença, mas aqui não é menos, não. Tá certo? Desenvolvendo. Veja aqui, desenvolve aqui, vai ficar 9a quadrado, cosseno 4 de t e seno ao quadrado de t. Mais, a mesma coisa no segundo parênteses. 9 vezes a quadrado, seno de 4t e cosseno ao quadrado de t. E aqui vamos colocar em evidência algumas coisas, né? Veja qual é o fator comum. 9a quadrado, tem aqui, os dois tem aqui, colocou aqui. Mas além de 9 vezes a quadrado, também tem fator comum, cosseno ao quadrado de t e seno ao quadrado de t. Então, colocamos aqui em evidência. Uma vez que colocamos o fator comum em evidência, vai ficar vezes, aqui fica cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. E essa expressão que está no parênteses aqui, ele é igual a 1, né? Então, o que ficou aqui? Aqui vamos extrair raiz quadrada. Então, aqui vai ficar o quê? A raiz quadrada de 9a quadrado vai ser 3a, tá aqui. E aqui vai ficar módulo de cosseno de t, seno de t. Só que o cosseno e o seno de t no primeiro quadrante são positivos, por isso aqui não escrevi módulo. Vai direto já. E aqui o cosseno de t e seno de t, como podem observar, ele praticamente o seno do ângulo duplo. O que faltou? Faltou 2. Então, o que eu faço? Esse 4 que está aqui, eu vou escrever como sendo 2 vezes 2. E um 2 vou colocar dentro. Outra forma que escrevi aqui como fator, então vai ficar 2 vezes cosseno de t, seno de t, que seria seno do ângulo duplo. Tá vendo aqui? Por isso ficou 2 vezes 3, 6a. E aqui calcula a primitiva de seno de 2t. A primitiva de seno de 2t é o quê? É menos, aqui tá vendo menos, cosseno de 2t sobre 2. Aí usa a fórmula Newton-Leibniz, calcula essa expressão primeiro em π meios, aí depois em 0. Quando t é igual a π meios, né? Vai ser igual a que? Cosseno de π, tá certo? Cosseno de π é igual a menos 1, certo? Menos, quando t é igual a 0. Aqui dá 1. Vai dar, então, aqui, vai dar menos 1 e menos 1 vai dar menos 2. Cancela com esse 2 e ficar menos 1 aqui. Com esse menos aqui, dá 1. Depois fica 6a. Ou seja, o comprimento da asteroide, vamos botar aqui, o comprimento de todo o asteroide que está aqui, vai ser igual a 6 vezes a. Tá certo? Porque eu fiz aqui o gráfico quando a é igual a 1, mas o que nós pedimos é esse aqui, né? Para a qualquer número positivo.
Tudo bem? Esse foi calculado usando coordenadas paramétricas, né? Agora, se a gente não quer usar coordenadas paramétricas, coordenadas retangulares. Então, o que significa aqui? Primeiro, vamos a tentar, como a gente quer calcular só o comprimento de um trecho, depois multiplicar por 4, que é a mesma coisa, né? Nesse trecho que está aqui, o x e y são positivos. Então, a gente vai, de aqui, vai expressar y em função de x. E fácil, por exemplo, aqui seria y, 2 terços, 2 elevado a 2 terços, igual a elevado a 2 terços, menos, essa expressão que está aqui, você passa para o lado esquerdo, o lado direito. Uma vez que está no lado direito, aí você vai extrair raiz, qual é a raiz? Raiz de 3 meios, para se desfazer desse expoente que está aqui. Então, vai ficar assim, y vai ser igual, raiz, vai ser igual a elevado a 2 terços, menos x elevado a 2 terços, tudo isso elevado a 3 meios. Tá certo? Então, ali sim podemos escrever explicitamente, porque estamos só uma parte da astroide, que seria a parte que está no primeiro quadrante. Uma vez colocado y em evidência, aliás, explicitamente em função de x, o que vamos fazer aqui? Vamos a derivar. A derivada vai ser essa expressão que está aqui, já foi calculado. Tá certo? Pela fórmula da astroide em coordenadas retangulares, aqui coloco de novo 4 vezes, e aqui a mudança de x vai de 0 até a, né? Tá certo? É importante escrever isso aqui, vai de 0 até a. E aqui, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Nós temos aqui a derivada, né? Aí você vai levar ao quadrado, que está aqui. E aqui desenvolve isso aqui, vai ficar assim, né? X elevado a 2 sobre 3 mais y elevado a 2 sobre 3. Mas essa expressão que está aqui é igual a quê? É igual a A elevado a 2 sobre 3. Aí, quando extrai a raiz quadrada, vai ficar A elevado a 1 sobre 3. E aqui também, aqui extrai a raiz quadrada, vai ficar x elevado a 3. E aqui, então, vejam aqui. Esse A 1 sobre 3, ele é constante, vamos escrever fora. Então, vai ficar 4 vezes A elevado a 1 sobre 3. E aqui vamos calcular a primitiva, do que a primitiva de 1 sobre x elevado a 1 sobre 3. Ou x a la menos 1 sobre 3. Esse tipo de entrada a gente sabe calcular, né? Basta somar mais 1. Fica x 2 terços vezes 3 meios. A primitiva, né? Agora calcula quando x é igual a A. Quando x é igual a está aqui, vai ficar A elevado a 2 terços vezes A 1 terço, vai ficar A. Aqui o 4 elimina com 2, então vai ficar 6 vezes A. Por quê? Porque quando x é igual a 0, a expressão vai a 0. Então, por isso fica 6A. Tal como a gente obteve, vou voltar aqui no slide, no caso anterior, também 6A. Então, aqui nós calculamos o comprimento da astroide de duas formas, né? Usando coordenadas paramétricas e coordenadas retangulares. Certo? Então, com esse exemplo, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.